No exercício anterior, a gente viu como escreve a representação de um número complexo da forma A mais BI para a forma polar. Agora, nesse exercício, a gente vai fazer o caminho inverso. Dado um número na forma polar, como que a gente o escreve na forma A mais BI em si. Então, eu separei para vocês um exercício, que é esse aqui, 5 vezes cosseno de 7π sobre 6, mais i seno de 7π sobre 6, que está escrito na forma polar. Agora, a gente vai escrevê-lo na forma A mais BI. Veja só lembrando, a forma polar ressalta algumas características que esse número complexo tem. Em primeiro lugar, o módulo dele é igual a 5, e depois, o argumento principal dele é 7π sobre 6. A gente vai escrevê-lo na forma A mais BI. Isso é relativamente simples de fazer, porque basta você encontrar qual que é o cosseno de 7π sobre 6 e qual que é o seno de 7π sobre 6. Então vamos fazer isso. Lembra-se como que a gente calcula o seno, o cosseno e assim por diante, né? A gente vai encontrar um valor aqui. Então, para a gente calcular o cosseno, eu vou desenhar, para vocês lembrarem, o ciclo trigonométrico em si. Então eu tenho o ciclo trigonométrico aqui, para a gente entender qual que é, afinal, o valor de cosseno de 7π sobre 6 e seno de 7π sobre 6. Se você lembrar do ciclo trigonométrico, aqui é o ângulo zero, aqui é o ângulo π, né? E quando você divide metade do ciclo trigonométrico em 6 partes, a gente acaba encontrando algumas partes que estão equivalentes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu separei aqui o ciclo trigonométrico em 6 partes, né? De forma que isso aqui, ó, é π sobre 6, depois esse é 2π sobre 6 e assim por diante, ó. Aqui é 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π, 5π, 6π sobre 6, que é o próprio π. E se você avança no ciclo trigonométrico, aí a gente encontra no terceiro quadrante 7π sobre 6, que é o ângulo que a gente quer encontrar o cosseno, né? Aí o que você precisa lembrar? Qual que é a representação do cosseno e do seno, né? O cosseno, você faz a projeção desse ângulo ao longo do eixo x, ó. Esse vai ser o cosseno do número complexo z. E esse aqui vai ser o seno em si. Primeira coisa que a gente percebe é que, independente do valor, o cosseno do número complexo e o seno dele são ambos negativos, né? E o que você precisa perceber é que existe uma simetria entre o ângulo que a gente está encontrando e esse outro ângulo que a gente tem aqui. De forma que o cosseno, já vou escrever esse resultado, tá? O cosseno de 7π sobre 6, na verdade, é o equivalente ao menos o cosseno de π sobre 6, justamente por causa dessa simetria que existe aqui, ó. Veja que a gente tem esse triângulo aqui, ó. Ele é um triângulo semelhante ao triângulo anterior. Esse triângulo aqui é semelhante a esse. Tem ângulos opostos pelo vértice, tem o mesmo raio e assim por diante. Então, esses triângulos eles são semelhantes, de forma que essa medida desse lado cosseno é igual a essa medida daqui. Então, a gente acaba escrevendo aquela relação. Cosseno de π sobre 6 é, se você consultar a tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Agora, o que acontece com o seno de 7π sobre 6? Seno de 7π sobre 6 é o equivalente a menos seno de π sobre 6. Que isso é igual a menos meio em si. Então, como você já encontrou cada um dos valores, para a gente encontrar a forma polar desse número complexo, o que a gente faz basicamente é substituir na representação polar dele, né? Então vai ficar 5 vezes cosseno de 7π sobre 6, que já vou substituir, né? O valor cosseno de 7π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2, mais i vezes seno de 7π sobre 2, que é menos meio. Vale a pena a gente escrever isso na forma A mais BI, que é o sugerido, né? Então vai ficar com menos 5 raiz de 3 sobre 2, menos 5i sobre 2. Eu fiz a distributiva aqui, percebe? E aí, aqui, a gente já colocou um número na forma A mais BI. Nesse caso, ó, desse número que a gente tem, a forma A mais BI ficou, ó, menos 5 raiz de 3 sobre 2 e menos 5i sobre 2, cada uma delas. Então, a parte real é menos 5 raiz de 3 sobre 2 e a parte imaginária é menos 5 sobre 2. Então, agora, a gente já consegue fazer os dois caminhos, tanto de ida como de volta nos números complexos, da representação A mais BI para a representação polar em si.